Esse não, esse é específico de logística. Ah, sim, entendi. Não tem, eu não tem ligação nenhuma com a disciplina do Devancir. Mas o trabalho ele poderia ser utilizado nas duas disciplinas, ou não? Eu não posso responder por ele, né? Ah, sim. Ok. Eu não, aí você teria que dialogar com o Devancir. Você está fazendo um trabalho para a disciplina de logística, né? Sim. Com as orientações do Flávio. Aí eu não Sim. posso responder pelo Devancir de forma alguma. Ele é o dono da matéria e quem decide é justamente o professor, no caso o Devancir. Ah, entendido. Tá bom? Tá, Tiago, eu já li aqui o que você colocou. Ah, tá, existe alguma outra ideia que vocês estejam pensando? Ah, as soluções, claro, elas precisam ser inovadoras, ter alguma coisa de diferente. Então a gente não pode, mas vocês mesmos já perceberam, a gente não pode replicar algo que esteja acontecendo. O trabalho, ele tem a função de agregar uma ideia nova a um problema, por exemplo, conhecido. O problema pode ser o mesmo, mas a ideia, ela precisa de um requinte de inovação. Beleza? Jovens, mais alguma dúvida? Algumas ideias que possamos conversar? Então, jovens, vamos? Já esgotamos todas as propostas? Ô, jovens, nós vamos fazer o seguinte, então. Eu vou avançar um pouquinho mais na matéria e, enquanto eu avanço, vocês devem pensar em ideias para discutirmos, uma vez que já estamos na metade do mês de fevereiro, né? Já passamos da metade do mês de fevereiro. E não podemos perder tempo com o andamento desse projeto, tá? Então vamos lá.
Jovem, está aparecendo aí o PowerPoint? Tá ok para vocês aí? Tá. Eu não me, nas minhas anotações, nós paramos neste slide. Tá correto? Já vimos esse slide ou posso ir para frente? Parou nele, né? Tá. Cheguei a falar sobre ele, né? Ou não? Bom, vamos lá então, vamos. Tá, então beleza, joia. Muito obrigado pelo retorno. Vamos lá então. Ainda falando sobre logística de maneira geral, de maneira ampla, nós podemos entender logística como está exposto aqui. Algo que trata de todas as atividades de movimentação, armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos e também o fluxo de informações. Vejam só, de um lado nós temos os produtos sendo transportados do ponto de origem ao ponto de destino e, ao mesmo tempo, estes produtos devolvendo para a cadeia produtiva informações. Informações, claro, necessárias para que tenhamos um nível de serviço adequado ao cliente. Nível de serviço adequado ao cliente significa satisfação. O quanto este produto, o quanto esta logística atendeu plenamente às expectativas da nossa clientela. Então, vejam só, todas as vezes que ocorrer um fluxo de produtos, naturalmente, junto com eles, ocorre um fluxo de informações. E sobre informações, significa algo fundamental para qualquer tipo de atividade empresarial. Ter informações rápidas e precisas é justamente o segredo do sucesso. Ou seja, se nós não tivermos uma organização nas informações, naturalmente nós não vamos conseguir ter destaque no mercado. Vou dar um exemplo para vocês de fluxo de produtos e de informações. Vejam só, todo mundo aqui costuma pedir o CPF na compra? Eu já até falei esse exemplo para vocês, né? Então, a partir do momento que a gente une a informação... Não falei o exemplo? É sério? Desculpem, jovens, já falei o exemplo, né, do CPF. Tá, beleza. Então, apenas para recobrar a memória, né? O que nós temos? Fluxo de produtos que vão para os clientes. E as informações? Uma das informações primordiais está relacionada ao aceite ou não do produto. Todas as vezes que este produto não atende algum tipo de conformação desejada pelo cliente, simplesmente o cliente procura outra opção, ele rejeita. Este ato de rejeitar, de não comprar, é um recado que o público consumidor está dando para a cadeia logística. Então, neste sentido, é necessário ter a sensibilidade da interpretação destas sinalizações que o mercado está fazendo. Se todas as vezes que observarmos esse comportamento do consumidor com relação ao aceite ou não de um produto, nós vamos entender o que está acontecendo.
Pode ser que ele não esteja comprando porque o preço subiu, pode ser que seja um concorrente, pode ser que esse produto esteja obsoleto, pode ser que aquela quantidade, o volume, a embalagem, algo não atendeu ou não atende mais às expectativas daquele consumidor. Então, é necessário termos a habilidade, termos a sensibilidade aflorada justamente para percebermos estes sinais, estes indicadores. O mercado não fala claramente. Ninguém vai bater a sua porta e dizer, olha, troca a tampa desse produto, troca o rótulo, troca o tipo de embalagem. Não, ninguém faz isso. Não acontece dessa maneira. As informações, elas gravitam num campo muito subjetivo. E buscá-las nesta subjetividade é que diferencia as empresas de sucesso das demais. Então, quando nós entendemos esta linguagem subjetiva, na maioria das vezes é uma linguagem subjetiva do mercado, nós estamos dando um passo à frente. Ou seja, eu estou fazendo uma leitura de mercado, eu estou entendendo sobre os preceitos que atendem plenamente o nível de serviço adequado ao cliente. O que significa isso? Significa nível de serviço atender às expectativas dessa clientela. Com relação a estes elementos básicos da logística, vocês já viram isso em administração, processo de planejamento, operação, direção e controle. Isso aqui é a base. Certamente vocês viram isso no primeiro módulo, na disciplina de administração. O nosso objetivo é utilizarmos todas essas conceituações de planejamento, organização, direção e controle para fazermos o deslocamento do produto do ponto de origem ao ponto de destino. Melhor dizendo, este ato vai exigir que façamos uso das ferramentas gerenciais. Estas ferramentas gerenciais, elas precisam, muitas vezes, serem desenvolvidas, serem adaptadas, serem adequadas. Por quê? O mercado muda, o consumidor muda, o tipo de produto muda. Estas condições estão em constante mutação. E, ao percebermos antecipadamente quais são essas mutações, nós estaríamos, então, novamente um passo à frente dos nossos concorrentes. Por que tudo isso? Envolve matéria-prima, produtos, informações, novamente falando sobre informações e recurso na forma de dinheiro. Dessa maneira, ao utilizarmos todo esse ambiente de conhecimento, nós devemos, então, fazer o deslocamento do produto do ponto de origem ao ponto de chegada de forma econômica, eficiente e efetiva. Para quê? Satisfazer as necessidades e preferências dos clientes. Então, vejam só, se nós temos um produto que se enquadra em alguma solução, ele resolve algum problema do nosso cliente. Esse produto, ele é solução para as demandas desse cliente. Porém, esse produto não se enquadra no orçamento, ele não encaixa nos valores que este consumidor esteja disposto a pagar. E nós falamos isso na aula passada, ou seja, quais são os valores que o mercado está disposto a pagar por produtos. Por exemplo, eu falei sobre o tomate. Pagar pelo tomate entre R$ 2,50, R$ 3,50 o quilo, o consumidor absorve esse produto por esse preço. A partir do momento que o tomate atinge 8, 9, 10 reais, o benefício que este produto proporciona ao consumidor, no imaginário do consumidor, ele está incompatível, preço e benefício. Então, vejam só, isso nós temos que entender no mercado. Qual é o valor que o consumidor entende que seja justo por aquele produto, pelo benefício que ele proporciona? Vou dar um exemplo para vocês agora sobre custo, preço
e valor, apenas para a gente recobrar a memória. O que é custo? O que vocês imaginam que seja custo de um produto? Qual é o conceito de custo de um produto? Oi. Aqui é o Wellington, seria todo o gasto financeiro de tempo empenhado na produção daquele bem ou não? Exato. Vocês já ouviram falar em economia sobre os fatores de produção, né? Terra, trabalho, capital, capacidade tecnológica e capacidade administrativa. Quando nós utilizamos recursos, ao utilizarmos recursos, nós estamos, então, calculando o custo de um produto. O custo significa a somatória dos valores de todos os itens que foram utilizados na produção daquele bem. Isso é custo. Preço significa o custo mais uma margem de lucro desejada. O preço significa um valor onde seja grande o suficiente para cobrir os custos e remunerar o capital investido. A empresa pode arbitrar sobre essa margem, ela pode arbitrar que sobre o custo, ela quer 15% de margem. Então, sobre o custo, ela terá 15% de margem. Preço, então, significa um valor pelo qual quem vende paga o seu custo e ainda sobra uma margem para que o capital seja remunerado. Muito bem. Então, nós já definimos o que é custo e o que é preço. E valor? O que é valor? O que nós entendemos como sendo valor? Qual o conceito que vocês têm sobre esse termo valor? Jovens, eu pretendo que vocês expressem o que está na cabeça de vocês. Não é para ficar pesquisando no Google, não. Pois é, essa é a pergunta, né? Valor é o quê? É monetário? É outra coisa? Como é que a gente define valor? Ou de maneira ampla, né? Nós, consumidores, o que entendemos sobre valor? Sim, relacionado ao produto. Isso, exatamente. É um pouco mais além disso, Ronaldo. Valor significa o nível ou o grau de utilidade que determinado produto representa para mim. Então, vejam só, um notebook. Nós estamos comprando um notebook. Quem produziu o notebook teve custo, colocou uma margem e vendeu para uma loja. Essa loja, novamente, né, adquiriu esse notebook e vai colocar sua margem de lucro e vai vender para um consumidor. Muito bem, se nós formos a esta loja e pedirmos por um notebook, nós vamos, claro, ter uma informação de preço. Qual o preço deste notebook? O vendedor, certamente, ele vai colocar diversos notebooks para você, com diversas configurações. Mas você precisa de um notebook convencional, um notebook para uso doméstico, nada que tenha, digamos, atributos específicos, o que poderia encarecer. Então, vejam só,
Se nós formos a uma loja agora, pode ser uma loja virtual, e pretendermos comprar um notebook, que preços vocês iriam encontrar? Um notebook comum para uso doméstico. Qual seria o preço que vem na cabeça de vocês? O preço que vem na minha cabeça é em torno de R$ 2.500. 2.200? É a última pesquisa que eu fiz. 2.500, a última pesquisa que eu fiz para mim. Um basicão, assim. Tá. A Ana Carolina está colocando aqui 1.700. Professor, eu passei por um caso que eu fui comprar um notebook, eu precisava de um notebook que tinha uma utilidade maior. Certo. Aí ele me ofereceu um de memória de 1 GB, tudo mais, e era esse valor, R$ 1.700. Só que a capacidade dele era muito, como posso dizer, ele não era o suficiente. Então ele era um notebook comum, igual você disse, tipo de utilidade doméstica. E ele era em torno de R$ 1.700, porque ele era um notebook comum. Aí depois eu fui em busca de um notebook melhor e ele custou R$ 2.800. Mas aí ele era o que eu queria. Que é acima do i3, que era um notebook de mais utilidade, era um notebook melhor. Então é mais ou menos essa faixa etária. Tá, então perfeito. Se nós ficarmos com esse valor de 2.500, né? Nem 1.700, nem 2.800. Um notebook que atenda às nossas necessidades, né? E que tenha uma configuração bacana, em torno de R$ 2.500. Vejam vocês que é um equipamento básico para atender necessidades básicas. 2,5. Muito bem. Esse 2,5, quando nós entendemos que ele vale 2,5, a gente acaba pagando. Ou seja, o benefício que ele nos proporciona, as nossas necessidades de uso serão atendidas por um equipamento que está no mercado por R$ 2.500. Ao entendermos dessa maneira que R$ 2.500 é um preço justo por aquilo que esse notebook oferece, isso nós damos o nome de valor. Valor é um atributo, né? Ele é muito individual, ele é muito pessoal, mas valor é um atributo que damos a um produto para avaliarmos, fazermos uma ponderação entre o preço de venda e a utilidade que ele representa. E ao aceitarmos 2,5, nós estamos entendendo que ele resolve o nosso problema. Eu vou dar outro exemplo diferente. Vejam que se nós formos a uma loja de tênis, nós vamos encontrar tênis de tudo quanto é preço, não é? Desde um par de tênis de R$ 150 até R$ 2.000, é possível. Mas o objetivo final do tênis é proteção para os pés, é status, é o quê? Dependendo do que eu procuro, R$ 500 eu não estaria disposto a pagar. Se eu estiver procurando algo apenas para proteger os pés, obviamente que eu vou procurar uma coisa mais em conta. O benefício que eu atribuo a esse produto é apenas de proteção aos pés. Por outro lado, né, se eu sou um atleta e necessito de algo diferente, até mesmo para não me causar lesão ou aumentar o meu desempenho, naturalmente eu vou precisar de algo mais e eu vou atribuir um valor maior, visto que este produto está me entregando um benefício maior. Então, valor significa o nível ou o grau de utilidade que aquele produto representa para você. Se aquela utilidade, né, é compatível com o preço, então nós temos o chamado preço de mercado. Deu para entender, gente? Essa colocação? Alguém ficou com dúvida? Professor, Oi. Eu poderia dizer que seria assim, conforme a minha necessidade de consumo? Eu Pode. poderia usar esse termo? A sua necessidade
ela está relacionada com a utilidade desse bem. Eu vou dar um outro exemplo agora muito bizarro para vocês entenderem de outra maneira. Digamos que estamos num estádio de futebol, assistindo um jogo. O Prudentão, a gente está lá no Prudentão assistindo um jogo. Isso às 3 horas da tarde, sol a pino, um sol de rachar, tá? Esse sol está explodindo. Passa por nós alguém vendendo amendoim salgado. Você está com fome, comprou amendoim salgado. A sua sede vai lá para cima. Passa em seguida alguém vendendo água. Só que essa garrafinha de água, ele está vendendo por R$8. Você pagaria R$8 numa garrafinha de água em outro local? Não. Não pagaria. Não pagaria. Não pagaria. Pois é. Mas naquela condição que você está submetido, você não quer sair daquele local, não quer levantar da sua poltrona ali, da sua cadeira, para buscar água e talvez não encontre por um preço muito menor. Mas aquela situação onde a sua sede é grande, o momento que você vive ali é bacana, tal, você acaba desembolsando. A sua necessidade naquele momento foi maior do que qualquer outro preço da garrafinha de água. Então vejam, qual é o benefício? Essa água, neste momento, me trará um conforto muito grande. Eu estou louco de sede, eu preciso tomar alguma coisa. Se eu não tomar, eu vou passar mal, eu vou começar a ter algum problema. Então essa água por R$8 resolve o seu problema além daquilo que você esperava. Deu para entender, gente? O momento da necessidade, o nível de utilidade que isto representou naquele momento? Carro também é um bom exemplo disso, né? Jovens, mais alguma pergunta? Por favor, tem que ficar claro. Essas questões são bastante importantes. Isso costuma cair em concurso, viu? Quem vai fazer concurso? Pois é, aqui, ó, a Natália deu um bom exemplo. A maneira que foi explorado o preço do álcool em gel no momento em que houve a necessidade de uso desse produto em função da pandemia, né? Exatamente, tudo é baseado na questão da necessidade, ou seja, o álcool representava e representa uma proteção muito grande com relação a esse vírus. Então, ele tem um valor bastante interessante no nosso imaginário, na nossa conceituação. Professor, eles aumentaram porque sabia que o pessoal ia comprar. Mesma coisa no supermercado. Eles aumentam porque sabe que é questão de necessidade, ninguém vai deixar de comprar. Vai comprar do mesmo jeito. Sim. O básico, né? Sim, exatamente. Partindo deste pressuposto que o consumidor tenha necessidade, lógico que o vendedor vai explorar essa necessidade. Ô, professor. Oi. Seria, então poderia dizer que seria a lei de oferta e demanda, ou não? Ou também, diferente? Sim, a lei da oferta e demanda, ela se enquadra nesta situação, né? Eu tenho um produto para oferecer, que resolve a sua necessidade, porém o preço é X, se você estiver disposto a pagar, né? Funciona assim, ele enquadra nessa circunstância econômica da lei da oferta e da procura. Entendi. Beleza? Tranquilo, jovens, deu para entender essa situação aqui? Tudo bem? Então, muito bem, né? Satisfazer as necessidades e preferências dos clientes é exatamente isso. É entendermos, né, que o mercado tem necessidades, porém, o mercado também sabe avaliar o preço da sua necessidade. De maneira que nós temos, sim, na economia, alguns descompassos. Se tudo funcionasse perfeitamente bem, nós não teríamos escassez de alimentos em algumas regiões. Na verdade,
não existe escassez de alimento, existe escassez de distribuição. O mundo produz hoje para 10 bilhões de pessoas, sendo que a gente não tem nem 8, 7 bilhões e meio de pessoas e o mundo produz para 10 bilhões. Então, não é o problema de produção, é um problema de distribuição. E até mesmo, claro, essa distribuição tem a ver com distribuição de riqueza. E aí a gente já caminha para outro cenário, que são os chamados abismos sociais. Mas isso a gente vai deixar para um outro momento, né? Senão eu vou entrar muito no campo aqui da sociologia e não é o meu objetivo hoje. O meu objetivo é fazer com que vocês entendam o que são necessidades e preferências dos consumidores. Eu prefiro, eu necessito, eu prefiro em função do grau de utilidade e do preço. Eu necessito em função da sobrevivência, porém o preço do tomate está muito alto, eu não tenho recurso suficiente, ou eu diminuo as quantidades, ou eu procuro um substituto próximo. Vocês lembram que o Douglas comentou sobre elasticidade de um produto? Elasticidade unitária, um produto que é elástico, inelástico e de elasticidade unitária, é esse conceito, tá? Vocês viram isso lá atrás, estão lembrados? Tranquilo? Muito bem, podemos seguir adiante então? Joia. Jovens, 1 minuto, somente 1 minuto que eu preciso tirar o meu cachorro da porta aqui, que ele tá arranhando a porta aqui, só um pouquinho, tá? Ele não sai daqui, já tá me causando muito barulho aqui. 1 segundinho, eu volto em 1 minuto. Oi, pessoal, desculpe, estou de volta. Aula nesse modelo remoto tem essas coisas, né? A gente está num ambiente doméstico e estamos sujeitos a todos os problemas dessa ordem, né? Embora eu estou aqui no escritório, isolado, tudo que eu preciso está aqui para fazer a aula, mas ele sabe que eu estou aqui, né? Ele fica com o focinho na porta aqui, tem hora que eu preciso mudar ele de lugar, senão ele não dá sossego. Mas vamos lá. Não é fácil, mas... Muito bem. Agora, nós falaremos um pouco mais sobre cadeia logística. Em algum momento, vocês ouviram esse termo? Cadeia de distribuição, cadeia logística. Esses termos são comuns a vocês? Já ouviram falar? Tem alguma definição sobre isso? Algo que vocês pensam sobre isso? Cadeia logística. Não? Tranquilo. Então, muito bom. A gente vai comentar sobre isso. Vamos entender como é. Já eu vou falar sobre supply chain.
o supply chain é o gerenciamento da cadeia, né? Tá dentro disso, Bárbara. Eu vou falar disso já, talvez ainda hoje. Mas vamos lá, então. Cadeia logística significa o momento em que seja possível elencarmos todos os participantes dessa cadeia. Nós damos a eles o nome de elo. O elo que se forma entre quem produz o produto, quem distribui, o próprio cliente, todas as empresas, todos os agentes que participam desde a produção até a chegada final à mesa do consumidor. E, nesse sentido, é comum nós ouvirmos, por exemplo, cadeia do couro, cadeia da carne, cadeia da soja, do milho, cadeia de máquinas e implementos agrícolas. Essas cadeias, elas podem ser setorizadas ou até trabalhadas por produtos. Cadeia do agronegócio, já é uma definição muito ampla. O agronegócio é algo extremamente grandioso. Sendo assim, extremamente grandioso, nós vamos procurar elementos dentro dessa cadeia que estejamos desejosos de entender. Por exemplo, cadeia da soja, cadeia do milho, cadeia da carne, e assim sucessivamente. A cadeia significa, então, entender e identificar todos os elos que participam, desde a produção até o cliente. Nesta imagem, vocês conseguem ver fornecedor, fabricante, distribuidor, varejo, cliente. Eu coloquei de maneira aleatória. O produto, ele passa por todas essas instâncias chamadas de elos. Quando esse produto segue do fornecedor ao cliente, vejam vocês na linha amarela, produtos e serviços saem dos fornecedores e vão até os clientes. O que os clientes devolvem? Informações. Que tipo de informação o cliente nos dá? Ele nos dá todas as informações necessárias para que tenhamos o entendimento perfeito a respeito da conformidade, da aceitação, se este produto está definitivamente ou não resolvendo os problemas de consumo daquela clientela, daquele grupo de clientes. Nós falamos ainda hoje sobre informações. Então, vejam vocês, se por um lado nós temos a distribuição de produtos e serviços, noutra mão nós temos as informações e precisamos fazer uso delas. Essas informações, elas são cruciais para o pleno desenvolvimento do negócio. Eu preciso ter informações que subsidiem de maneira ampla e de maneira correta a tomada de decisão e o controle. Por exemplo, é sabido por vocês que o Brasil é um grande produtor de grãos, de cereais. Nós temos uma participação muito forte da atividade do agronegócio no nosso PIB. O Brasil é um país agroexportador, principalmente de soja, de milho, carne bovina, carne suína, de aves, frutas principalmente. Muito bem. Quando nós desejamos exportar para um outro país, para uma outra localidade, é necessário que tenhamos informações, por exemplo, da legislação daquele país. O que é exigido por aquele país para que o nosso produto saia daqui e vá para lá. Principalmente para os Estados Unidos, Europa e Ásia, eles têm restrições com muitos agrotóxicos. Então, se algum produto nosso é tratado com algum agrotóxico não autorizado lá, certamente esse produto não vai ser recebido. Então, eu preciso saber para quem eu vendo e quais são as exigências desse comprador, de maneira que eu vou adequar o que eu tenho a vender com as exigências de quem tem a comprar. Isso é fluxo de informações. Eu quero mandar um produto, mas eu preciso antes da informação.
Se essa informação não for boa, eu corro o risco de ter algum problema. Aqui, conhece uma cidade aqui perto chamada Pompeia? Conhecem? Fica pertinho de Marília, Pompeia. Pompeia tem uma fábrica muito importante de implementos agrícolas, a Jato. A Jato, ela fornece não só para o mercado interno, para nós brasileiros, como ela exporta para mais de 80 países. Ela exporta os produtos dela. Muito bem. Quando ela resolve exportar um implemento agrícola para um determinado país, ela precisa saber daquele país quais são as exigências para a colocação em funcionamento daquele equipamento. Com relação ao tipo de combustível, se vai ser álcool, diesel, elétrico, o tamanho deste veículo, se ele pode transitar em algumas áreas, e dessa maneira ela obtém informações e desenha ou faz o projeto desse produto adequado para aquelas especificações. Eu me lembro que numa ocasião ela estava desenvolvendo um pulverizador, aquele pulverizador que tem braços enormes, ele abre para pulverizar lavoura de soja, trigo e tudo mais. Quando ele recolhe, mesmo assim recolhido, ele tem uma altura significativa. No país, para este país que eles desejavam vender, a rede elétrica era muito baixa. Esse equipamento não conseguia transitar. Eles tiveram que fazer uma adaptação para que este braço mecânico recolhido ficasse menor e pudesse trafegar embaixo da rede elétrica. Mas isso só foi possível porque obtiveram a informação antes, né? Antes de levar o produto até lá. Neste sentido, neste caso, não houve problema algum. Jovens, está claro o que são produtos e serviços sendo transitados numa cadeia logística? Tá claro isso para vocês? Tudo tranquilo até aqui? Alguém tem alguma pergunta, alguma observação, alguma contribuição que nos ajuda? Joia, então vamos adiante. Muito bem. Neste outro material, é a mesma situação anterior. Vejam vocês, a linha de produtos e serviços em amarelo, saindo dos fornecedores e indo em direção aos clientes. E da mesma forma, dos clientes para o fornecedor, seguindo o trânsito das informações. Neste meio, nós colocamos um pouco mais de detalhes, um pouco mais de elementos que sejam capazes de elucidar melhor a cadeia. Dentro da cadeia vai haver a necessidade de processos de gestão, como é o primeiro quadrinho aqui: compras, administração de materiais, produção, distribuição, a distribuição física, a adequação de veículos para isso, quais são os canais de distribuição, os canais serão quais? Canal rodoviário, canal ferroviário, marítimo, fluvial. Quais canais? Nós vamos utilizar um canal ou vamos utilizar uma combinação de canais? Como faremos para que determinados produtos saiam de determinados locais e cheguem àquele cliente-alvo que desejamos? Como podemos traçar rotas alternativas de maneira que o tempo de viagem seja menor e, com isso, possamos reduzir, então, o custo logístico? Aqui, só estamos repetindo o que foi falado no slide anterior, porém, colocando alguns elementos
para elucidar melhor essas funções, né, que estão dentro de uma cadeia logística. Isso seria basicamente para qualquer organização. Tudo bem, jovens? No question or questions? Tudo tranquilo? Sem crise? Muito bem. Durante esse tempo que a gente está falando da matéria, surgiram ideias, nós precisamos discutir as demais ideias, pelo menos após o intervalo, hein? Temos que avançar nisso, para que o tempo esteja agindo em nosso favor e não em nosso desfavor. Mas vamos lá então, vamos andar mais um pouquinho. Jovens, no início da matéria, deixa eu até voltar aqui, ó. Eu falei para vocês destas relações: economia, marketing, logística e finanças. Eu trouxe aqui um exemplo de como ocorre essa mediação entre logística e marketing. A função nobre do marketing é fazer com que seja despertado no consumidor o desejo de consumir, ou seja, nós estamos falando de gerar demanda. O marketing tem essa função nobre de fazer com que seja despertada a demanda no público que desejamos, naquele público-alvo. Então, nós vamos utilizar essas ferramentas de marketing para essa finalidade. Uma vez que geramos a expectativa de consumo para os nossos clientes, a função da logística é justamente atender. A relação que existe aqui agora entre marketing e logística é que marketing tem a função de gerar a demanda e logística tem a função de atender a demanda. Ambos precisam funcionar de maneira adequada, de maneira harmônica, senão traremos problemas para a nossa empresa. Uma vez que o marketing seja muito bem feito, ele gera uma expectativa de consumo muito grande na sociedade ou num grupo de clientes, é necessário que tenhamos condições de atender a essa demanda, tanto do ponto de vista de produção, se estivermos falando de um produto, quanto do ponto de vista de distribuição, produção e distribuição. Vejam, o norteamento se dá em função do mapeamento de mercado. Observem que hoje, né, dia 17 de fevereiro, é o primeiro dia da quaresma. E ao final da quaresma, existe uma comemoração, o chamado Domingo de Páscoa. O que as pessoas acabam consumindo neste dia ou na semana que antecede o Domingo de Páscoa? Qual é o produto típico que vocês estão acostumados a ver? Chocolate, não é isso? Porém, o chocolate num formato, ovos. Os chamados ovos de Páscoa, que são ovos de chocolate. Muito bem. Ocorre que ovo de chocolate tem o ano inteiro no mercado. Passou a Páscoa, você acha, lá para o mês de junho, julho, você acha ovo de Páscoa? Não. É um produto típico desta época. Ele tem essa natureza de consumo relacionado à Páscoa, ou seja, um evento religioso e que o ovo de Páscoa tem uma simbologia. Muito bem, e ele é consumido então nesta época. Passou essa época, nós teremos sim chocolates à nossa disposição, mas não ovo de Páscoa, ele já não vem mais para o mercado. Muito bem, as empresas de chocolate que produzem ovos, elas precisam entender quais são os ânimos do consumidor, qual é a predisposição do consumidor em consumir esse produto.
Que preço o consumidor está disposto a pagar por esse produto? Em tempos de recessão e de desemprego, ovo de Páscoa não representa um item de primeira grandeza. Ele tem, sim, uma importância de simbologia muito grande. Porém, aquele indivíduo que talvez pudesse pagar R$200 no ovo de Páscoa, ele esteja substituindo este valor por R$50 ou por R$40. Então, vejam vocês, as empresas precisam entender qual será ou qual é o comportamento do consumidor para este momento. Por quê? Se produzirem a mais, vai sobrar ovo de Páscoa. Vai ter que fazer promoção, vai ter uma série de devoluções e tal. Se colocarem numa condição menor, as empresas deixam de vender, deixam de faturar. Nós estamos atravessando um momento muito delicado, onde as empresas precisam cometer a menor proporção possível de erros. Numa situação de consumo tão delicada, no qual atravessamos, erros grosseiros podem levar as empresas ao fracasso. Então, precisa ser calculado precisamente, ou seja, monitorar, entender, calcular qual será, então, a medida ideal deste produto que nós vamos colocar no mercado. É natural que as empresas, elas não fazem isso, jovens, agora, nesses últimos 40 dias. Os ovos de Páscoa já estão sendo produzidos há algum tempo, né? Normalmente, eles começam essa linha de produção final de dezembro, meados de dezembro, janeiro, fevereiro, para que o mercado comece a receber esses produtos em breve. Dentro de 15, 20 dias já vai ter ovo de Páscoa no mercado. Ele precisa estar pronto para ser distribuído. Neste sentido, então, as empresas monitoram o poder de compra dessas pessoas e quais são as preferências do consumidor neste momento, né? Muitas pessoas não têm o hábito, né? A Ana Carolina está dizendo que já tem ovo de Páscoa no mercado. Eu ainda não vi, embora eu vou pouco ao supermercado, né? Mas eu ainda não vi. Muito bem, então, deu para entender essa questão da demanda e do atendimento? Existe sim uma demanda, mas esta demanda é exatamente igual ao ano de 2020, ao ano de 2019, 2018? Certamente não. Todos os anos, esse perfil de demanda muda em função dos movimentos econômicos e sociais, que são determinantes para o perfil de compra do consumidor. Tá claro, jovens, como é que essas coisas se relacionam intimamente, como elas têm dependência uma da outra? Tá claro isso para vocês? Já que eu falei em ovos de Páscoa, é oportuno que eu também aproveite o momento para um outro exemplo, questão de distribuição. Normalmente, vocês observam a disposição dos ovos de Páscoa nos supermercados, em qual local? Onde que eles estão disponíveis para os consumidores, dentro de um supermercado? Em que área do supermercado eles ficam? Perfeito, no alto. Eles ficam pendurados, onde bate a cabeça, né? Eles ficam pendurados. Vocês sabem por quê? Oi? No corredor central e pendurado. Isso. Nos corredores e no alto, pendurados, né? Ao alcance das mãos, ou seja, o cliente consegue esticar o braço, ou como o Thiago aí, bate a cabeça, né? E pegar o produto. Vocês sabem a razão para que este produto esteja no alto aí no corredor?
Por que ele fica aí? Não seria devido à quebra, Amanda. É até um pouco engraçado isso, porque as pessoas, mesmo que não vão comprar, costumam tocar no produto, né? E ao tocar de baixo para cima, o dedo que mais faz pressão é o polegar, e acaba até trincando, quebrando o ovo de Páscoa, né? Eles ficam mais vulneráveis nessa posição. A Natália está colocando aqui que fica visível a todos. Também, isso também é. Tem a ver com marketing, tem também a questão da visibilidade, como foi colocado anteriormente, né? Mas o maior motivo, jovens, pasmem ou não, é a questão do espaço. Este produto, ele é comercializado apenas uma vez por ano, num período curto de tempo. E o supermercado não teria local grande o suficiente para colocá-los em gôndolas. Ele teria que tirar estes produtos que já estão em gôndolas para colocar o chocolate, o ovo de Páscoa, né? Então, neste caso, o que eles fazem? Utilizam esse espaço que está livre, que está disponível. E nós, consumidores, nos acostumamos com isso. Então, todas as vezes que vamos aos supermercados e desejamos comprar ovo de Páscoa, a gente espera vê-los pendurados nos corredores e não nas gôndolas. Mas é uma questão de espaço. Nenhum supermercado vai tirar produtos que ele vende o ano inteiro para abrigar chocolates em gôndolas, salvo o caso que ele já tenha espaço suficientemente grande para isso. O que é difícil, né? O espaço no supermercado é caro, ele custa muito caro. Então, há a necessidade de adequar a venda desse produto numa condição, digamos assim, inteligente, que é colocá-los no alto. Entenderam, jovens? Professor, na minha época tinha em gôndola. Não entendi. Na minha época, quando criança, existiam alguns mercados que colocavam em gôndolas. Então, eu também já vi. Mas é pouco frequente, né? É muito difícil. Tem alguns supermercados que vendem alguns ovos muito diferenciados, não em embalagem que a gente conhece, mas em aquelas latas, né, decoradas. Aí ele não fica pendurado, ele fica na gôndola. Mas aqui em Prudente, vocês já viram chocolate na gôndola? Ou os mercados colocam eles todos pendurados? A maioria, né, dos produtos deste produto, eles estão dispostos de maneira suspensa, ou seja, no alto, né? Conforme eu disse, quando há alguma disponibilidade de gôndola, naturalmente ele ocupa esse espaço, né? Tudo bem até aqui então, jovens? Tudo tranquilo? Alguma observação? Alguma contribuição? Caramba, você é da época do SESI? Nem eu me lembrava do SESI. O supermercado SESI, ele é do tempo que o diabo era menino, né? Já tem muito tempo. Mas vamos lá. Jovens, vamos fazer o seguinte, para não ficar demasiadamente cansativo e eu enchendo a cabeça de vocês, vamos fazer uma pausa para um lanche, um café, uma água, alguma coisa,
e retornamos em seguida. Eu gostaria que vocês pensassem durante o café em ideias para recobrarmos a nossa conversa sobre os projetos, sobre o que precisamos fazer com relação ao estudo de um gargalo logístico. Tudo bem? Então, vamos fazer esse momento de reflexão e trazer as ideias para o nosso retorno após o intervalo. Tudo bem? Então, bom café para vocês. Eu vou jantar, eu ainda não jantei. Eu estou morrendo de fome. Os grupos que ainda não pensaram, aliás, que não haviam falado alguma coisa. Nenhuma proposta? Professor? Oi? Boa noite. É o Elton de novo. Eu andei pensando no intervalo, não sei se ainda se tem no mercado. Seria um aplicativo que ia rastrear, no caso, os produtos de origem orgânica, desde carne e hortaliça, e tipo assim, poderia ter livre acesso para qualquer pessoa. Fosse um aplicativo de graça, que ia baixar no Google Play, ia ter para qualquer um que quisesse e tivesse em si preocupado com sua alimentação. Não sei se tem uma ideia parecida, ou se já teve em algum outro trabalho. Não, Wellington, não teve não. A ideia é bacana, eu gostei. É uma ideia bem diferente, bem adequada ao momento em que a gente vive sobre essa questão de alimentação mais equilibrada, né? Principalmente orgânicos. Beleza, então já sei o que vou fazer, então. Tá, aí agora vocês precisam alinhar melhor essa ideia, né? Justamente para traçar objetivos e a funcionalidade desse aplicativo, tá? Uhum. Tem um conhecido meu da área de TI, eu vou pedir uma dica para ele, como é que eu posso fazer. E em relação ao trabalho, o senhor vai querer, tipo assim, uma apresentação em slide, algum projeto específico, só a parte escrita, como é que vai ser? Hoje nós estamos mais no campo da discussão das ideias sobre os projetos que têm viabilidade de serem desenvolvidos ou não, né? Eu já disponibilizei, mas depois eu explico. Não, se der tempo nessa aula, se não a aula que vem, mas já tem uma estrutura que vocês deverão seguir. Beleza. Tá bom? Mas fica tranquilo, por enquanto, não precisa pensar ainda na estrutura. Vocês precisam pensar na ideia, como mensurar o problema, como externar o problema e como apresentar a solução. Esse é o pensamento inicial neste momento. Certo. Então, minha ideia em si foi aprovada, professor. A ideia é boa, é boa. Então, hoje o negócio frutificou, foram várias ideias interessantes, muito, muito boas. Tá, Elisama, tô lendo aqui a sua... Você está sem microfone também? Tá. Tá, legal. Essa a ideia também é muito interessante. Cidades onde a topografia não permite a tubulação de esgoto, tem que ser fossa mesmo, né? Principalmente as cidades que são retilíneas, que estão em planícies, e além daquelas que ainda não foram atendidas por rede de esgoto. É muito bacana essa ideia também. Esse semestre eu estou gostando, são ideias genuínas, legal. Esse trabalho vai ficar bacana também. Podem caminhar. Aí,
durante o desenvolvimento, claro, a gente vai conversando não só com a sua equipe, mas com todas, né? Para que a solução a solução para o problema fique nitidamente clara. Legal, a ideia é boa. Segue em frente. Jovens, tem alguém que está sem grupo e ainda algum grupo que não tenha pensado numa proposta? Professor, Oi. eu tive duas ideias, não sei se são viáveis. Uma era um aplicativo de troca, que você poderia trocar qualquer tipo de produto incompatível, se as duas pessoas que colocassem tivessem de favor. E o outro... Oi. Natália, desculpe, só um pouquinho. Eu não estou conseguindo ouvir com nitidez. Uma proposta, eu não consegui entender qual é a primeira proposta que você falou, por favor. Desculpa, tá melhor? Não, o som tá ruim, eu não estou conseguindo entender o que a sua voz. Espera aí, professor, que eu vou escrever, que é até melhor. Tá bom. Amanda, você está sem grupo e sem ideia? Eita, que combinação, hein? Veri, Então vejam só, as pessoas não, fiquem tranquilos. Procurem saber se temos mais pessoas que estão sem grupos e estas pessoas podem formar um grupo, né? No caso aqui, a Letícia também manifestou que não tem grupo. Amanda, Letícia, aqui é o Wellington de novo. Professor, Oi. se elas quiserem, eu desenvolvi a ideia sozinho, eu ia tocar o projeto sozinho. Se tiverem disponibilidade e quiserem fazer comigo, eu deixo meu contato aí elas me adicionam e a gente vai tocando o projeto. Legal, olha só que gentileza do Wellington. Então, Amanda e Letícia, fica a proposta do Wellington para que vocês façam com ele. Legal, Wellington. Muito bom. Vamos encaixando as pessoas para que todo mundo tenha a oportunidade de participar, de fazer, de entender como a gente trabalha com uma proposta, né? Mais alguém, jovens, que queiram falar sobre o projeto, sobre ideias? Vamos aproveitar esse momento para que nos próximos encontros possamos dar andamento, né, ao desenvolvimento dessas ideias. Tudo bem até aqui?
Professor, Oi, estou aqui. aqui é o Ronaldo. Sim. Então, professor, não é nada definido ainda, tá? A gente está em discussão, porém, eu sou supervisor comercial e atuo diretamente com os bares e botecos da nossa região. Ah, E certo. principalmente antes do período de pandemia, eu já fazia um trabalho onde eu levava mais informações a eles e reduzia custo dos seus bares, por exemplo. Existem, infelizmente, profissionais que não é que são desonestos, mas oportunistas, que levavam, por exemplo, microempreendedores a ficar pagando custo superior àqueles que eles deveriam pagar realmente, simplesmente pela falta de informação das pessoas e por eles não conhecerem algumas plataformas que levem isso a eles. Certo. No entanto, eu já pratico esse trabalho há algum tempo e já vinha pensando na possibilidade de fazer um trabalho onde, por meio ou de um aplicativo ou de um informativo, eu pudesse levar a essas pessoas a informação que realmente elas precisam ter com a linguagem que elas estão mais próximas de entender, Certo. entendeu? Porque eu penso que, como o senhor mesmo disse, a logística não está vinculada só ao transporte, mas também na maneira de facilitar com que as coisas, com que o negócio aconteça. Isso. Entendeu? Então, assim, a gente vinha pensando nesse sentido, e como já atuo dentro da área, pensei nesse caminho porque já é um trabalho que, na minha opinião, principalmente agora no período de pandemia, onde muitos deles vêm chegando à falência e outras pessoas que precisam ganhar o seu dinheiro, mas que infelizmente não dispõem de uma, não é índole, vamos dizer uma índole, sei lá, acabam arrancando alguma coisa dessas pessoas e eles precisam seriamente de alguém ou de algo que leve a eles alguma coisa para que eles tenham uma forma de desenvolver o seu trabalho e de conseguir manter os seus comércios abertos, que é muito importante para a nossa região e para qualquer área. Certo. Ô, Ronaldo, tranquilo. A ideia também é boa, tal, né? Dá para seguir em frente com isso, sim. Dá para aproveitar esse momento, a sua expertise nisso e colocar essas informações no papel. Ok, professor. Beleza? Deixa eu só responder aqui, ó. Joia, ô Ronaldo, se tiver mais informações, a gente discute aqui, tá? Danilo, a questão das câmeras termais, né, que você está colocando que não tem vasto conhecimento na área biológica ambiental. Tá, não há necessidade que cheguemos a um nível muito grande de detalhamento, que tenhamos de discutir questões extremamente técnicas. Não. O que se pretende aqui, você já colocou a ideia, que é por meio de uma tecnologia de câmeras termais. Ora, então, câmeras termais, a gente já sabe como elas funcionam. Então, no caso de um projeto dessa envergadura, vocês não estão trabalhando no desenvolvimento de câmeras termais, justamente para entrar nessa área biológica, ambiental. Mas é necessário transitar alguma referência bibliográfica sobre o assunto, visto que estão ligados, né? Mas não precisa ser algo tão aprofundado, talvez como você esteja imaginando. Tá beleza? Joia, vamos lá. Natália, eu estou lendo aqui a sua mensagem. Natália, eu vou dar uma sugestão para você com relação a esse app, né? Partindo até mesmo, talvez, de um gancho da ideia do Danilo. Vendas de mudas e de ervas e sementes. Tá. Além dessa questão, a história da planta, o seu modo de uso e tal, você poderia sugerir, por exemplo, né, utilizando
as imagens de satélite, identificando áreas onde ocorre a devastação, onde ocorre a diminuição da floresta, identificar a história do cultivo dessas plantas ali, ou seja, houve uma devastação nas margens do rio Santo Anastácio, quais são as espécies que estão ali? E aí, neste caso, né, todos os municípios que fazem parte dessa região geográfica teriam condições de ter rapidamente a informação sobre a área devastada, a quantidade de mudas, uma vez que isso dá para mapear, e quais são essas espécies que são daquela região, né? São endêmicas daquela área. O que você acha? Eu fiz um remendo no seu projeto, é só uma sugestão. Eu não sei se eu fui claro na minha explanação, né? O seu projeto, né? Isso, então, a identificação, nós já temos imagens que são disponibilizadas, imagens de maneira a obtê-las, que são públicas. Faria, então, a observação dessas imagens, onde ocorre devastação. Você pode também, além disso, este mesmo processo de imagens, identificar, por exemplo, espaços públicos na cidade, praças, algo que seja possível fazer a arborização, a revitalização das plantas. E aí, ao identificar, claro, também naquela região, de acordo com o solo, tal, a prevalência, que tipo de árvores seriam indicadas para essa arborização. Você consegue fazer isso tanto para a área devastada, na parte rural, quanto na área urbana também, né? Mapear uma avenida, em que ponto dessa avenida caberia uma árvore, o plantio de uma árvore. A gente sabe que nem todas as avenidas permitem, nem todos os lugares, mas uma espécie de mapeamento urbano para a inserção de árvores neste ambiente urbano. É outra possibilidade também, algo para vocês pensarem. Então, converse com o seu grupo, Natália. Eu dei sugestões, né? Dei palpites, na verdade. Quem vai decidir sobre qual caminho tomar são vocês. Você está sem grupo, mas não tem ninguém? O interessante, olha, a Natália tem ideias interessantes. Se tiver mais alguém sem grupo, a Natália não tem ninguém. Jovens, eu creio que vocês têm mais contato com os participantes dessa sala do que eu, né? Eu faço um encontro com vocês uma vez por semana e nos conhecemos agora. Vocês estão juntos desde o início. Natália, procura saber se tem mais alguém na turma sem grupo e que poderia fazer com você, usar suas propostas. De repente, essa outra pessoa também tem propostas. Vocês têm algum meio de comunicação em conjunto? Tem um grupo da sala onde possam fazer essas comunicações? Professora, eu já estou colocando lá no grupo da sala
o pessoal colocar os grupos como estão formados, Isso. né, poder identificar. Se possível, o senhor poderia falar quantos alunos tem matriculados na sua matéria? Espera aí, eu digo sim, eu preciso entrar lá no... Aqui eu não consigo ver certinho. Eu vou entrar lá no Siga e já te falo já. Só um minutinho. Cristiane, são 26 nessa disciplina. Lá no Siga constam 26 alunos. Ok, eu já coloquei lá no grupo, inclusive já postei o meu grupo como está formado. Aí eu gostaria, se possível, que os alunos que estão presentes pudessem colocar no grupo, ficaria mais fácil para que nós agregássemos os outros. Perfeito. Então, jovens, olha, vamos colaborar com a boa vontade da Cristiane, né, que ela já fez esse trabalho, vocês já ouviram, e ajudar com as informações nesse grupo, para facilitar, então, a identificação de pessoas que estão sem grupo, e isso até funciona também para outras necessidades da sala, outras informações. Tudo bem, jovens? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, de falar algo, de propor algo, ou de ideias para o projeto? Tudo bem até aqui? Pois não, Danilo? Outra ideia, legal, vamos, se vocês quiserem expor a ideia, vamos conversar sobre ela. Tá bom, pode, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Nesta fase inicial, jovens, vocês podem mudar de ideia quantas vezes desejarem, quantas vezes julgarem oportuno. O que não é legal, depois que vocês iniciarem, lá pelo mês de final de março, início de abril, resolver mudar de ideia, aí já perderam muito tempo, né? E o tempo final será escasso. Então, o momento de mudar de ideia é agora, antes de iniciar a pesquisa, iniciar os trabalhos. Neste momento, vocês ficam totalmente à vontade para a mudança de ideias, tranquilo.
Beleza? Tá ótimo. Jovens, eu vou compartilhar um link aqui. É uma apresentação do YouTube bastante interessante, oportuna para a nossa matéria. Como eu disse a vocês, baixar o vídeo, eu estou tendo alguma dificuldade com o meu equipamento. Então, eu peguei o link direto do YouTube, tá? Por gentileza, é só vocês acessarem, clica em cima aqui que ele já vai te levar para o vídeo. É um vídeo rapidinho, mas ele traz informações bastante interessantes para o momento que a gente está tendo agora de logística. Então, eu vou pedir a gentileza de vocês acessarem isso daí rapidinho. Tudo bom? Jovens, logo abaixo, eu também disponibilizei o link do Forms para a chamada. Então, por favor, também entrem neste link para que você coloque ali a sua presença no Forms. Por favor, tá? Tá logo abaixo aqui, ó, o link. O objetivo com esse material é para que vocês entendam, né, uma fala diferente da minha, mas que trata o mesmo assunto. Então, eu procurei trazer algo o mais recente possível, de maneira que isso estivesse agregando conhecimento a vocês, facilitando. Talvez, pela minha exposição, não fique tão claro. Então, eu sempre procuro colocar um vídeo, que é uma fala externa, tratando desses assuntos de logística, de maneira a buscar o melhor entendimento possível. Então, a logística, ele falou ainda sobre a questão da logística em tempos de pandemia, os modelos que podem surgir, os modelos que são necessários. O objetivo do nosso trabalho é justamente encontrar soluções inovadoras para problemas que acometem pessoas, empresas, sociedade de maneira geral. Ficou claro isso para vocês, jovens? Ficou claro os conteúdos da aula de hoje, o que foi externado nesse vídeo também? O vídeo é um complemento das informações que a gente procura passar aqui para vocês. Tranquilo? Muito bem. Jovens, joia, muito obrigado pelo retorno. Jovens, mais alguém gostaria de falar sobre temas do projeto? Surgiu alguma ideia, alguma dúvida? Tá tudo tranquilo por hoje? Eu sempre gostei de colocar uma segunda fala, Tiago. O vídeo, né, a imagem, uma segunda fala, ele complementa
tudo aquilo que a gente deseja passar a vocês. E são vídeos curtinhos, uma linguagem, eu procuro identificar aqueles que trazem uma linguagem mais adequada aos conteúdos que a gente está trabalhando, bem como uma linguagem de fácil entendimento, que ele não fique preso aos jargões, né, aos termos que são muito específicos da logística. Ai, desculpe, gente, é que eu falei demais hoje, a garganta já começou a falhar. Pessoal, alguma dúvida, algum comentário, algo que queiram falar sobre a nossa matéria? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo? O professor, Oi. A logística também na área de bares e restaurantes, né? Eu vi o Ronaldo comentando, eu trabalho nesse ramo, certo. E a gente tem muita dificuldade na armazenagem de produtos perecíveis, como proteínas, por exemplo. Sim. Né? Eu acho que, assim, também poderia ser um tema, né, para a gente poder fazer um projeto. Perfeito. Pode, não só pode, como deve. Vocês estão percebendo que a logística, ela participa da nossa vida ativamente, seja em casa, no trabalho, na escola, tudo tem alguma coisa de logística que esteja permeando as nossas atividades, né? Dentro de um hospital, a logística é fantástica, ela funciona, ela deve funcionar de maneira a auxiliar todos os processos. Como você disse, nesse ramo alimentício, bares, restaurantes, pizzarias, a maneira que nós devemos acondicionar as proteínas, como você disse, os materiais, os insumos, a maneira que devemos acessar, como eu devo colocar no estoque esses produtos, para que eu esteja acessando aqueles mais antigos e deixando os mais recentes por último, para não misturar uma coisa com outra, correr o risco até mesmo de provocarmos contaminação cruzada entre proteínas, né? Carne de boi, carne de frango, carne de aves, e assim sucessivamente, até mesmo os embutidos, quando dividem o mesmo espaço. A logística vem como uma luva nesse sentido, é possível sim. Também se aplica a essa questão que você citou. Pessoal, mais alguma observação, algum questionamento? Tudo tranquilo até aqui? Tudo bem? Bom, tá. Sim, eles são extremamente perecíveis, são delicados com relação à temperatura, né? Estragam com muita facilidade. E, obviamente, que estando fora da temperatura adequada, vai perder qualidade, pode até causar alguma proliferação de bactérias e isso trazer algum problema de saúde para os clientes, né? Realmente são produtos delicados e que estragam com facilidade. A temperatura é algo fundamental na proteção de alimentos, principalmente quando eles estão ainda no estado in natura, né? Perfeito. Muito bom, jovens. Fiquei muito feliz com as propostas de projetos, com as ideias que são inovadoras, o desejo de vocês colocarem essas ideias em prática, colocarem elas no papel, de maneira que possamos avaliar do ponto de vista técnico, né? Isso é fundamental para o entendimento dos nossos conteúdos. Muito bom. Então, joia, não havendo mais nenhuma observação, eu peço a todos, então, que assinem a lista de chamada pelo Forms, coloca lá a sua presença. Quem não conseguiu fazer
a chamada por alguma limitação técnica, por favor, procure a secretaria da faculdade e veja o que está acontecendo. Tudo bem, jovens? Então, agradeço a presença de vocês, a participação, o empenho. 4 aulas seguidas não é fácil para ninguém, né? Imagino que estejam cansados, porque eu também estou. 4 aulas seguidas da mesma disciplina é para arrebentar, né? Mas a gente vence. Brasileiro não desiste nunca, né?